Marcos, capítulo de número 2, nós vamos ler os 12 versos. Paralítico de Cafarnaum. 2, 1 a 12. Quem conhece essa história já? Muito conhecida, não? Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram-lhe parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que vocês pensam desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Até aí. Manhã de Natal vamos falar a respeito do nascimento de Jesus, mas é importante também frisar sobre o ministério dele. É por isso que nós vamos continuar nos deleitando nessa passagem. Eu sei que hoje o tema principal é o nascimento, é a vinda, é o fato de que Deus nasceu nesse mundo. O impossível aconteceu, Deus nascer, o eterno se fazer carne. É isso que todos nós estamos celebrando aqui essa manhã. Mas nós precisamos continuar falando a respeito do ministério de Jesus, porque afinal de contas, o ministério de Jesus também é significativo. Nós não teríamos a gama de informação de quem Cristo é e do que ele veio fazer se não fosse o ministério de Jesus registrado aqui nas páginas do Evangelho. E eu creio que a igreja tem dado muita ênfase ao fato da morte de Jesus. Cristo morreu por mim. Cristo morreu para me salvar. Isso é importante. Afinal de contas, se não fosse a morte de Jesus, nós não teríamos sido salvos dos nossos pecados. Se Cristo não tivesse falecido na cruz do Calvário, nem eu e nem você poderíamos ter um relacionamento com Deus. Então eu entendo a ênfase que se dá na morte de Jesus, e sempre que eu posso eu darei ênfase na morte de Cristo também. Mas é igualmente importante a gente dar ênfase no nascimento de Jesus e na vida de Jesus. Cristo não morreu por você. Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por você. E todos esses 4 fatores, eles precisam estar bem alinhados, eles precisam estar amarrados. Cristo viveu por você. Toda essa informação que nós lemos nessa passagem, por exemplo, não é só para os ouvidos dos destinatários da época.
não é só para os ouvidos dos romanos, é também para você. Cristo viveu por você. E é essa ênfase que eu gostaria de dar essa manhã. De todos os milagres da Escritura, de todos os milagres do Senhor, eu creio que esse é um dos mais belos. Eu creio que esse é um dos mais inusitados. Porque esse relato mostra claramente a força da amizade. Vocês conseguem imaginar essa cena? Cristo ensinando, Cristo pregando a palavra de Deus, em uma casa pequena possivelmente, e uma multidão dentro da casa, um dia de muito calor, e gente lá fora, de modo que não se conseguia nem ficar diante da porta da casa. Gente de todos os lados. E de repente, esses 4 amigos, carregando esse homem paralítico em uma maca, eles abrem espaço no teto da casa. Eles dão um jeito de subir na casa, tiram o forro, tiram as palhas, e vão descendo aquele paralítico pelo teto da casa. Que cena belíssima. Que cena inusitada. Cristo pregando, de repente ele olha para o teto e vê uma maca descendo, um paralítico descendo. Esses homens, eles atrapalharam o sermão de Jesus. Esses homens atrapalharam o sermão de Jesus para que ele fizesse uma cura. Se Cristo fosse reformado, ele ia achar ruim. Não, peraí, só na Escritura. Está atrapalhando aqui o sermão que eu estou pregando, só na Escritura. Mas como Cristo não era reformado, ele abriu uma exceção ali para poder tocar naquele paralítico e curá-lo. E isso ficou visível aos olhos de todos. A ponto de Jesus Cristo mesmo falar assim, olha, eu nunca vi tamanha fé. Porque precisa de fé para fazer um esforço desse. Subir com o seu amigo no teto de uma casa e descê-lo em uma maca para ser tocado pelo Mestre. Para ser curado pelo Mestre. Que fé é essa, não? Eu creio que esse texto me mostra algo que a nossa congregação, de maneira geral, tem esquecido. Eu observo isso na vida de todos vocês. A força da amizade. A força da amizade. Nós nos esquecemos disso. Por vezes nos esquecemos o que é ser companheiros. Por vezes nos esquecemos o que é chorar com os que choram. Desenvolver uma amizade íntima, a ponto de ter um entrelaço espiritual tão forte, tão grande, que passa pelas piores adversidades. Mas quando eu olho nos status de WhatsApp da vida, e eu gosto de olhar, geralmente eu vejo crente viajando, eu não vejo crente viajando com crente. Geralmente eu vejo crente com alguém, eu não vejo crente com crente. Geralmente a gente chama de amigo o ímpio. A gente chama de amigo aquele que não tem a mesma fé que a gente. Isso está errado de acordo com os olhos da Escritura. Os melhores amigos para se encontrar precisam estar dentro da igreja. A palavra de Deus diz em Gálatas, façam bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Quando nós vemos o núcleo de relacionamento de Paulo, de Jesus, dos apóstolos, mesmo no Antigo Testamento, dos profetas, o rei Davi, nós vemos pessoas que nutriam a mesma fé. Nós vemos pessoas que dividiam, que compartilhavam a afeição pelo mesmo Deus. A igreja local é o ambiente onde você deve fazer as suas amizades. A igreja local é o lugar onde você precisa nutrir os afetos mais profundos pelas pessoas. E eu sei bem que as pessoas nem sempre são fáceis.
Eu sei disso porque, particularmente, nem sempre eu sou fácil. Eu falo por mim. É o que dizem. Viver com os irmãos no céu, oh que glória. Viver com os irmãos na terra é outra história. Nem sempre as pessoas correspondem às nossas expectativas, que são nossas e apenas nossas, não necessariamente são as expectativas da palavra de Deus. São as nossas expectativas. E a gente precisa fazer essa diferença se a gente quiser ter amizade aqui na igreja local. Mas a igreja ainda é esse ambiente onde nós devemos fazer amizade, onde nós devemos confessar os nossos pecados, dividir as nossas lutas, compartilhar as nossas alegrias, perseverar em nossos relacionamentos. É a igreja local. Que os melhores conselhos que você receba na sua vida sejam de membros dessa igreja. Que as melhores direções, que os melhores ombros para você chorar sejam dos membros dessa igreja. É só você se propor. É só você se abrir. Por exemplo, o ano que vem inteiro ele está aí. Com quem você vai passar os seus finais de semana? Você vai decidir. Se você sempre vai passar os finais de semana com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas, ou se você vai passar os seus finais de semana com os membros da igreja. Os meus finais de semana, de maneira geral, eles já estão todos comprometidos. Ou eu estou na casa do Jonatas e da Carol, a gente está tirando foto desse barrigão, ou eu estou com o Bruno, ou eu estou com o Maurício e a Rebeca, ou... Estão todos comprometidos, eu sempre estou na casa de alguém. E não é pesado. É por gosto, é por comunhão, é por amizade. Irmãos, a minha audiência essa manhã é uma audiência muito inteligente. Eu não estou dizendo para você viver enfiado na casa do seu irmão. Provérbios mesmo diz assim, olha, tira o pé um pouco da casa do teu irmão, senão a convivência vai ficar ruim, senão quem que aguenta? A gente não vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana juntos, grudados. Embora tenha gente que ache bom, né? Mas não é essa a proposta. Mas visitarmos uns aos outros, compartilharmos a vida uns dos outros, conversarmos, nutrirmos comunhão. Existem famílias aqui na nossa igreja que são tão fechadas. A gente tenta de um lado, tenta de um outro, chama para cá, mas as pessoas são tão fechadas. Abra-se para a amizade. Abra-se para a amizade. Esse homem, ele só foi curado porque ele tinha amigos. Ah, foi Cristo quem curou, pastor, não foi os amigos. Sim, é verdade. Mas os amigos dele foi quem carregou ele para Cristo. Ele foi carregado pelos seus amigos até Cristo. Então não dá para divorciar uma coisa de outra. Os melhores amigos que você tem são aqueles que intencionalmente vão te levar até Cristo. Esses são os seus melhores amigos. Aqueles que intencionalmente vão te levar até Cristo. Porque eu sei que alguém pode argumentar, não, pastor, tem uma pessoa no meu trabalho que é minha grande amiga. Ela é ímpia, mas ela me leva até Cristo. Porque eu preciso ter uma paciência com ela, pastor. Nossa, meu Deus do céu, preciso perseverar em pregar para ela, porque ela fala tanto palavrão, então eu tenho que ficar orando por ela, eu tenho que ficar intercedendo por ela, e ela me leva para mais perto de Cristo. Então, nesse sentido, até os seus inimigos te levam para mais perto de Cristo, não? Eu estou falando de gente que intencionalmente te pega, te fala e te conduz até Cristo. É desse tipo de amizade que eu vejo nesse texto. E é esse tipo de amizade que você precisa. Eu sei que você veio de outras igrejas. 98% das pessoas aqui dessa congregação
vieram de outras igrejas, vieram de outras denominações. Isso é um efeito mundial, isso é comum. E aí a gente passa pelas outras igrejas, a gente passa por outros lugares, decepcionados, frustrados, com pessoas que pisaram na gente, que amarguraram a gente, e a gente pisa nesse local. Igreja por igreja, o que alguém pode pensar? Vão fazer o mesmo comigo aqui. Eu vou passar pelos mesmos fenômenos todos de novo. É o que muitos de vocês podem pensar. E é por isso que você se relaciona, mas com reservas. Você dá um passo para frente, 2 passos para trás, para não se apegar muito, para não se ferir demais. E não percebe que a sua experiência nesse lugar pode ser completamente diferente. E, aliás, tem tudo para ser completamente diferente. Um sábio pastor me disse um dia: as pessoas podem te trazer muitas tristezas, mas se você não se abrir, elas jamais te trarão alegrias. As pessoas podem te trazer muitas tristezas, mas se você não se abrir, elas jamais vão te trazer alegrias. Quão interessante isso, não? Pare de colocar os seus limites para os seus relacionamentos. Compartilhe de comunhão, compartilhe de canções, compartilhe de orações. É esse tipo de elo de amizade, de corrente de amizade que a Bíblia trata. É esse tipo de amizade que nós precisamos. Olha o que diz o verso bíblico. Vendo-lhes a fé, verso de número 5. Vendo-lhes a fé. Vocês perceberam que está no coletivo? É como se a Bíblia estivesse dizendo: Cristo viu a fé de todos eles. Não só daquele que foi curado. Cristo viu a fé de todos os homens que estavam com aquele doente, com aquele enfermo. Foi pela fé deles que o paralítico foi curado. Não foi pela fé do paralítico, não foi o paralítico que chegou e disse: olha, me leva lá para Jesus. A gente é amigo desse cara, né? Vamos levar ele lá para Jesus, que a gente é amigo. Não! Todos eles criam, todos eles tinham fé. Cristo olhou para eles e coletivamente disse: vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Pela primeira vez, no Evangelho de Marcos, nós estamos lendo Cristo dizer em alta voz: os teus pecados estão perdoados. Lembram que eu disse que a revelação ela é progressiva? Que o segredo messiânico ele estava guardado. Cristo, em particular, dizia quem ele era para os seus discípulos, mas a multidão deveria descobrir por si mesma que se tratava do Messias, do enviado de Deus. Vocês se lembram disso? Bem, hoje nós andamos mais um degrauzinho nessa revelação. Hoje Cristo, movido pela fé daqueles 4 amigos, decidiu subir um pouco mais a sua escala de revelação para todos que estavam ali. Ele não simplesmente cura. Ele não faz o que lhe era habitual. Pega a tua maca, levanta, pega a tua maca, inverti a ordem. Levanta, pega a tua maca e vai para a tua casa. Ele não faz o que lhe era habitual. Ele quebra o protocolo, movido por aquela amizade significativa. Fique bem claro. Ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Cristo morreu para perdoar pecados. Mas ele pode muito bem perdoar pecados em vida. Mas como é que ele perdoa os pecados em vida, se ele ainda não havia sido crucificado? Se a sua morte substitutiva, até esse ponto, não tinha ainda sido feita? Porque nós lemos em Apocalipse e em Efésios que o Cordeiro de Deus
foi crucificado, foi imolado antes da fundação do mundo. A proposta de entregar o Filho já estava feita antes sequer que tudo existisse. Antes que houvessem planetas, estrelas, universo, ser humano, Deus o Pai já havia proposto em seu coração entregar o Filho para morrer pelos pecados dos homens. De modo que o que aconteceu há cerca de 2020 anos atrás foi só o ponto na história. Foi só a concretização material do que já existia na mente de Deus. E é por isso que o Cordeiro, vivo, dividindo a sua vida, ele tem a possibilidade de olhar para aquele homem paralítico e dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. E isso ele disse em alta voz, para espanto de toda a multidão, especialmente dos fariseus, que estavam razoando no seu coração: mas quem é esse que diz que tem autoridade para perdoar pecados? Um cochichando para o outro, um batendo o braço do outro, está perdoando pecados? Quem ele pensa que é Deus? Sim, ele é Deus. Exatamente, adivinharam. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? E aí Cristo olha para eles. Verso número 8. Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo. E perguntou-lhes: por que vocês pensam desse modo no seu coração? Por que vocês ficam bravos de eu dizer para esse homem: olha, os seus pecados estão perdoados? Por que vocês estão tão bravos? Talvez nem os fariseus tivessem um bando de amigos tão bom quanto esse paralítico. E o verso de número 9 diz: o que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta a tua maca e anda? Eu gosto desse ponto de Jesus. Jesus conhece bem as pessoas que o cercam. E eles sabem que o fariseu é o modelo de uma pessoa, é o perfil de uma pessoa que olha o exterior, que olha o que se tem por fora. É legalista. Fariseu olha a atitude. E fariseu busca corrigir a atitude até se chegar à perfeição. E cobra do outro perfeição. Não é que cobra de si mesmo. De si mesmo ele não cobra. Ele cobra do outro a perfeição. Esse é o fariseu. Tanto que quando você quer ofender alguém no mundo gospel, como é que você chama? Seu fariseu. É assim que se ofende alguém no mundo gospel. E geralmente se trata de alguém legalista, que gosta de olhar para a vida dos outros e não se atenta para a sua própria caminhada com Deus. Fariseu pode ser qualquer um. Pode ser aquele clubinho de homens onde eles condenam uma mulher, mas eles aceitam o pecado de um outro homem. Vocês se lembram da mulher adúltera? Que foi arrastada pelos fariseus diante de Jesus? Então, pela lei deveria ser o homem e a mulher a serem apedrejados. Por que só tinha mulher ali? Se ela foi pega no ato. Porque o homem tudo bem. O homem os fariseus escondem. Não, tudo bem, meu, fica tranquilo aí, a gente só quer a mulher, vamos só levar a mulher. Fariseu. Mede-se conforme um critério próprio. Faz o que lhe der na telha com o outro, julga conforme acha certo, mas não olha para si, não olha para o próprio coração. Jesus Cristo virou para eles e diz: olha, como vocês gostam de olhar para o externo, como vocês gostam de olhar por fora das pessoas, é notório, dá para ver que esse homem é um paralítico, não dá? Afinal de contas, ele está acamado, ele não anda, ele está atrofiado. E eu pergunto para vocês que gostam de olhar para o exterior, o que é mais fácil eu dizer para esse homem? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta
e anda. O que é mais fácil? Os fariseus, eles eram tão hipócritas que possivelmente eles consideravam que fazer um milagre, mandar alguém levantar e andar, era mais difícil do que perdoar pecados. Afinal de contas, é o que se pode ver. É o que dá para se atestar olho nu. E o verso de número 10 encanta. Para que vocês saibam, para que vocês, fariseus, saibam que o Filho do Homem, referência a Daniel, Filho de Homem, o enviado, o Messias, tem autoridade para perdoar pecados na terra. Ele disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, pegando logo a sua maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Cristo, com o seu milagre exterior, ele estava provando a toda aquela multidão que ele revoluciona o interior, que ele perdoa pecados. Cristo viveu para perdoar pecados. Cristo viveu para provar que ele tem autoridade sobre os pecados contra o reino das trevas. Cristo não só morreu por isso, Cristo viveu por isso. Cristo nasceu para isso. E é por isso que eu gosto de olhar o ministério de Jesus por completo. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para perdoar os meus pecados. Para provar que o meu crime era grave. E que ele incuta em mim um valor que eu não tenho. Um valor que eu não mereço. Um valor advindo somente do seu muitíssimo amor. Aquele homem desceu para ser curado. E ele ganhou muito mais do que isso. Muito mais do que uma cura. Ele ganhou o perdão dos seus pecados. A amizade o levou ali. Estava conversando com um pastor esses dias e a gente estava dividindo algumas lutas. E ele me lembrou o seguinte: olha, eu não vejo mais hoje as pessoas tendo aquilo que a gente tinha. E automaticamente eu lembrei do que ele estava falando. A gente congregou junto há mais de 10 anos atrás. E a gente tinha amizade. A gente tinha companheirismo. A gente tinha relacionamento. A gente tinha frequência e visita na vida de um do outro. A alma aquecia, apetecia pela presença um do outro. E quase não se vê mais isso hoje. Eu estou te exortando essa manhã, ainda que com voz mansa, nesse Natal eu estou te exortando que os teus verdadeiros amigos sejam aqueles que intencionalmente te levem até Jesus. Que dividam com você o seu fardo. Que ajudem você a não acumular os seus pecados. Aqui a gente divide a história. Aqui a gente divide o peso da caminhada. É isso que eu quero ver revelado aqui. É isso que eu vejo nesse texto. Faça amigos. Faça amigos verdadeiros. Faça amigos cristãos. Faça amigos aqui nessa congregação. É o seu chamado a fazer amigos. Faça urgentemente. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Faça hoje, amigos. Hoje. Intencionalmente. Levante-se, fique de pé. Eu quero orar com você.